AS, aspirina, Daflon, Xarelto, Diosmin, qual o melhor remédio contra a má circulação e a trombose? Você sabe a diferença entre os anticoagulantes e os antiagregantes plaquetários? Sabe para que cada um serve? Quando usar, quais os riscos, quais os cuidados ou os efeitos indesejados que a pessoa pode sentir? Enfim, esse nosso vídeo de hoje vai ser para te explicar qual o melhor remédio contra a má circulação que existe. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no canal e tocar no sininho para ativar as notificações e garantir que você vai ser avisado de tudo que acontece por aqui e não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Clica no gostei, dessa forma você impulsiona esse vídeo, nós conseguimos chegar até mais pessoas com informação de qualidade e assim você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. E como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Queria saber sobre os anticoagulantes e antiplaquetários, qual caso usar cada um dos dois? Então, se você tem alguma outra dúvida, vai lá embaixo nos comentários, deixa a sua pergunta e vamos seguir para o nosso vídeo de hoje sobre anticoagulantes, antiplaquetários e remédios para má circulação e trombose. Pessoal, na verdade, os remédios de circulação, eles são conhecidos pela humanidade há milênios. A aspirina, por exemplo, é um dos antiplaquetários mais comuns conhecidos e amplamente utilizado. Na verdade, tem uma história rica e fascinante os remédios de circulação, muita curiosidade envolvida, e existem relatos há mais de 3.500 anos, onde os povos da Suméria usavam salgueiros ricos em salicina para poder aliviar dores e febres. E a aspirina moderna, cujo principal ativo é o ácido acetilsalicílico, ela foi sintetizada pela primeira vez em 1897 por Felix Hoffmann. O Felix Hoffmann era um químico da Bayer, que é uma indústria farmacêutica alemã. Os anticoagulantes e os antiplaquetários, eles têm uma diferença. E o uso combinado de remédios de circulação de classes diferentes, como antiagregante e anticoagulantes, ele é altamente complexo dentro da medicina cardiovascular, já que a principal complicação das duas classes é o sangramento. Então, quando você faz o uso em conjunto, esse risco ele é ainda maior. Mas existem pessoas que vão precisar dos dois. E ambos os tipos de medicamentos, eles têm a missão fundamental de prevenir a formação de coágulos sanguíneos, de doenças na circulação, só que eles agem de maneiras totalmente diferentes no processo de coagulação e também no nosso corpo. Os anticoagulantes, pessoal, como a varfarina, que é vendido com o nome de Marevan, de Coumadin, a apixabana, que é o Eliquis, a rivaroxabana, que é vendido agora com o nome de Xarelto, Shafac, Rivaxa, Dartrial, vários nomes, e a dabigatrana, que é o Pradax, além também do Lixiana. Todos esses remédios, eles têm o propósito de interromper a formação da fibrina, que é uma proteína envolvida na coagulação do sangue. Então, em alguma parte da coagulação, os anticoagulantes agem para prevenir ou para tratar trombos sanguíneos. Eles são prescritos para tratar várias situações. Por exemplo, para evitar trombos que entopem as veias, se a pessoa vai viajar, vai fazer uma cirurgia, se a pessoa quer prevenir a formação de trombos, os anticoagulantes são as melhores medicações para isso. Para tratar, por exemplo, a embolia pulmonar, que são os coágulos nos pulmões, os anticoagulantes também são excelentes medicações. E eles podem ser usados também para a prevenção de problemas com arritmia, para prevenir formação de trombos no coração e até mesmo de AVC em algumas pessoas. Então, quem tem fibrilação atrial, doenças que causam fibrilação atrial ou problemas no coração, trombos intracardíacos, os anticoagulantes são boas medicações. Por outro lado, pessoal, os antiplaquetários têm outra função totalmente diferente. A aspirina Prevent, o AS infantil, o Somalgin Cardio, todos esses três são ácido acetilsalicílico. A gente tem o clopidogrel, que é vendido com o nome de Plaque, de Plavix, e a gente tem também a ticlopidina. Todos esses remédios, além do tigagrelor, do prasugrel, todos esses medicamentos agora, eles agem em outra coisa. Os anticoagulantes serve para prevenir a formação de trombos nas veias. Os antiagregantes, que são esses que eu falei agora, eles agem prevenindo que as plaquetas se agrupem
e que a gente tenha, por exemplo, a formação de placas de colesterol nas artérias do corpo. Esses medicamentos, então, eles são usados para 5 situações bem específicas. Primeiro, para prevenir eventos cardiovasculares, para diminuir o risco de morte, por exemplo, por AVC e por infarto. Eles também aumentam a sobrevida nesses pacientes com doença arterial. Então, se a pessoa tem artérias entupidas e o risco de ter um AVC, um infarto ou um entupimento nas artérias da perna da doença arterial periférica que pode causar amputação, os antiagregantes plaquetários são excelentes medicações para isso. Quando a pessoa tem que fazer uma angioplastia, colocar um stent em qualquer parte do corpo, eles também são cruciais, por exemplo, para evitar a rejeição, a trombose aguda desses stents. Para quem tem, por exemplo, doença arterial periférica, como eu já te falei, e tem um alto índice de amputação, os antiagregantes também colaboram para a gente prevenir esse tipo de desfecho. E eles também são usados na fase aguda do derrame e do infarto, né, do AVC e do ataque cardíaco, para a gente poder dar mais sobrevida, não só na prevenção, como eu te falei no início, mas também na fase aguda da doença. Agora, a combinação dos dois medicamentos, ela pode ser necessária para algumas situações. Não sei se você já percebeu, mas os anticoagulantes são bons para as doenças venosas e os antiagregantes plaquetários para as doenças arteriais. Mas então eu posso ter um paciente, por exemplo, com uma prótese cardíaca e uma doença arterial coronariana. Talvez ele pode precisar dos dois, do anticoagulante e do antiagregante. Talvez a pessoa já infartou, mas tem uma trombose nas veias da perna. Então as artérias e veias, elas têm mecanismos diferentes de entupimento. A artéria sai do coração e leva sangue para a perna. A veia traz o sangue da perna de volta para o coração. A artéria vai com sangue cheio de oxigênio e nutrientes, a veia volta com sangue com gás carbônico e impurezas. Todos os dois são sangue. Assim como existe água, mas um é sangue arterial, o outro sangue venoso. É como se fosse água doce e água salgada. O mecanismo de formação de doença nas veias é principalmente relacionado ao sangue circulando de forma lenta, a estase, ao acúmulo de sangue, enquanto nas artérias é muito comum a formação de placas, a calcificação, o endurecimento das artérias. Então os anticoagulantes agem melhor nas veias e os antiagregantes melhor nas artérias. Só que existem pessoas com problemas de artérias e de veias. Às vezes a pessoa tem uma trombose nas veias da perna e teve um AVC, um infarto. Então ela precisa do antiagregante e o anticoagulante. E essa combinação, na verdade, ela precisa ser cautelosa, já que os dois existe o risco de sangramento. O efeito colateral dos dois é igual, é sangrar. Então, se você usa um remédio que sangra, outro remédio que sangra, é mais chance ainda de sangrar. Eu preciso que você entenda que uma doença não sabe que a outra existe. Talvez a coronária entupida, né, um infarto, ele não vai respeitar as veias da perna. Uma doença não sabe da existência da outra. Às vezes eu posso ter uma doença arterial e posso ter uma doença venosa. E aí eu preciso usar o antiagregante, o anticoagulante, e esse equilíbrio deve ser muito cuidadoso e supervisionado por um médico. Nenhum desses remédios que eu falei aqui é para tomar sem receita médica. Nenhum. Ah, eu vou tomar um AS porque eu acho que faz bem. Só com receita médica, porque a combinação dos remédios ela não é isenta de risco. O remédio faz bem para quem está doente. Se você usar num sentido de prevenção, você precisa manejar. Não existe esse negócio de tomar remédio para a vida inteira sem fazer consulta regular, sem ver como estão as suas taxas no sangue, sem monitorar o seu organismo para ver se está tudo bem. A decisão de tomar anticoagulante, antiagregante, ela deve ser cuidadosamente ponderada e personalizada para cada pessoa sob supervisão médica. Todos esses remédios devem ser prescritos e usados somente sobre prescrição. A idade, o peso, a função renal, o risco de sangramento, tudo isso importa. Eu preciso saber como está o rim, como está o fígado daquela pessoa antes de usar qualquer medicamento. Por isso que eu não recomendo que você faça o uso sem supervisão. Essa abordagem terapêutica, ela é uma verdadeira arte na medicina. Equilibrar os riscos e os benefícios dos remédios,
prevenir coágulos, assim como evitar sangramentos como um efeito indesejado do remédio. Tudo isso exige muita experiência. E para isso existem algumas tabelas, alguns scores na medicina para a gente poder entender o risco daquele paciente sangrar, a real necessidade dele usar anticoagulante, antiagregante, e por isso existem essas tabelas. Por exemplo, a tabela de Chades-Vasque, o score de Hasbled, tabelas de Caprini, para a gente poder entender, score de Wells, para a gente poder entender qual a necessidade daquela pessoa e não fazer um remédio que vai causar algum malefício e nem deixar de usar um remédio que pode proteger as pessoas que têm alto risco. Então tudo isso exige não só experiência, como um médico que saiba manejar essas drogas. E o especialista nisso é o médico vascular, é o angiologista, o cirurgião cardiovascular, e todos os medicamentos nessa seleção adequada, ajuste de dose, monitoramento do seu coração, do seu fígado, do seu rim, tudo isso é fundamental nessas abordagens e exige a percepção aguçada, né? A experiência do médico se ele está realmente fazendo bem ou não para aquela pessoa. E essas medicações, pessoal, elas salvam vidas sim, são tratamentos consagrados na medicina, só que o uso inadequado pode ser perigoso e até mesmo fatal, dependendo de onde a pessoa sangrar. Por exemplo, um sangramento da cabeça pode ter desfechos graves. Cada passo dessa jornada terapêutica, ela deve ser tomada considerando uma avaliação minuciosa, uma atenção detalhada ao doente, aos seus exames, ao acompanhamento, para que a gente consiga dar a melhor, digamos, o melhor atendimento, o melhor tratamento possível, salvando vidas, trazendo benefício, mantendo a pessoa saudável, com qualidade de vida e não causar mal, fazê-la sangrar ou usar remédios desnecessários. Essa é uma área de pesquisa que está em constante evolução, então novos remédios que eu não citei aqui podem surgir no futuro e não existe o melhor remédio de circulação. Depende de qual setor, qual doença na circulação nós estamos falando e inovar, aperfeiçoar as habilidades para trazer mais bem-estar para a pessoa é uma arte na medicina. Se você quer entender um pouco mais sobre esses remédios de circulação, vou deixar um card aqui em cima sobre outros tipos de remédio, vou deixar aqui alguma sugestão para você de uma live onde a gente falou sobre todos os remédios de circulação, vai ser um vídeo mais extenso que esse, mas se você estiver interessado, é só clicar no card aqui em cima. E se você quiser entender como a alimentação, ou se você quiser entender atividades, como cuidar das suas veias da forma certa, tem muitos outros vídeos aí no canal, inclusive de chás de remédios naturais que podem cuidar e limpar as suas veias. Se você gostou desse vídeo, trouxe informação importante para você, aqui embaixo tem um botãozinho chamado Valeu Demais. Clica nele e apoia o nosso canal. Nós temos alguns projetos sociais que ajudam pessoas de baixa renda a fazer curativos em feridas por má circulação, úlcera varicosa, cirurgias em pessoas que estão em longas filas de SUS e não podem pagar, enfim, se fizer sentido para você e tiver nas suas condições, clica aqui embaixo no botão Valeu Demais e deixa a sua contribuição para o nosso canal para apoiar os nossos projetos sociais para pessoas de baixa renda com problemas de circulação grave. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Conta para mim se você toma AS, se esse AS foi prescrito pelo médico, se você toma algum anticoagulante, já teve trombose, AVC, infarto, se você já teve uma complicação com algum remédio de circulação, tomou e teve problema, enfim. Compartilha comigo aqui, deixa o seu comentário para mim. Quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, te conhecer melhor e saber o que está passando do outro lado da telinha para eu poder trazer um conteúdo cada vez mais relevante. Vou te esperar então no nosso próximo vídeo, mas lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Até o nosso próximo encontro, te vejo lá.